Muito boa noite, eu sou Carlos Donato e toda segunda-feira estamos aqui com o programa Na Cara do Gol pela Web TV Metropolitana e hoje nós temos um convidado super especial, o Gilmar Dalpozo, técnico por diversos times, atleta, e a gente vai analisar como que foi a rodada do Campeonato Catarinense, os times, principalmente Figueirense e Avaí, e a sequência, porque nós temos jogos importantes pela Copa do Brasil. Eu vou deixar então aproveitar e mandar eles dar uma boa noite, começando com as damas, né, seu Gilmar? Luana. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma segunda-feira ao vivo, né? Vamos falar sobre a rodada do Campeonato Catarinense. Falar um pouquinho com o nosso convidado, né, o Gilmar, que foi goleiro, né, de alguns times de futebol, treinou também algumas equipes. Falar um pouquinho da carreira dele e do campeonato que está em andamento. E vamos dar a voz aí para o nosso amigo Murilo. Boa noite Donato, boa noite Luana, nosso convidado especial Gilmar Dalpozo, seja bem-vindo. Hoje a gente falando de futebol também, mais uma vez analisando a rodada, estamos aqui mais uma vez e com um convidado super especial, um atleta, um profissional, uma pessoa maravilhosa e vencedor, né, em tudo que foi em treinador e o que é treinador, um profissional acima da média, Gilmar Dalpozo, hoje para fazer esse programa com a gente aqui hoje. Seu Gilmar, aproveita aí, manda um beijo para a Dignips em casa assistindo, né? E o pessoal que já vai fazer pergunta, a gente já vai meter aqui para vocês aqui as perguntas. Boa noite, obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo trocar um pouquinho do que está acontecendo no futebol. E é uma palavra na cara do gol, que eu estava muito habituado. Como eu fui goleiro, não gostava que o atacante estivesse muito na cara do gol, não, só a meu favor. Foi muito feliz na escolha do nome do programa. Um beijo para minha esposa que está acompanhando, a Cláudia, minhas duas filhas, a Letícia e a Daniela, sempre acompanhando o dia a dia do pai aí, do marido, muito bom. Como que, né, tu é do Rio Grande do Sul, do interior, como foi essa decisão de ir pro gol? Porque tu começou a carreira como goleiro, né? Na minha época, quando eu jogava, o mais ruim ia pro gol. Como que era? Como foi essa decisão? O futebol tem cada história, é muito engraçado, e a minha não foge à regra. Primeiro que eu sou natural aqui de Santa Catarina, de Quilombo, né? Mas eu morei em Quilombo 2 anos. Me orgulho muito de dizer que sou de Quilombo, né, de Santa Catarina. Mas me criei lá no Rio Grande do Sul, onde é a origem da minha família. E até os 17 anos eu era lateral esquerdo e não tinha pretensão de ser atleta profissional. Imaginem vocês hoje com 17 anos para fazer um teste num clube aí, não vai nem entrar com 17, 18 anos porque é muito tarde. E por acaso no futebol amador, naquele final de semana, deu um problema com o goleiro. E aí eu comecei a atuar no gol, acho eu que impressionei pelo tamanho, e ali começou a minha trajetória, mas ainda eu não me convenci, o meu sonho era ser jogador de vôlei, eu gostava muito de vôlei, inclusive jogava bem, mas por falta de oportunidade, e aquela época o vôlei no Brasil não estava em ascensão, e aí fui no gol, fui indo. Com os 19 anos, 2 anos depois, eu comecei a jogar num clube semi-amador, que era o Pratense, lá de Nova Prata, e logo em seguida daí me transferi para o Caxias, que daí já foi profissional, isso em 89. Mas não tinha, engraçado que não tinha pretensão de ser atleta profissional, inclusive dos 17 aos 19 eu já tinha feito o teste no Internacional, no Juventude, e não tinha passado. E aí fui para o Caxias e aí essa coisa ela foi promissora. No final da carreira, daí então tu já foi ser treinador, né? Foi fácil essa mudança, porque quando a gente tem uma cabeça de jogador, é completamente diferente de um técnico, né? Foi fácil essa adaptação? Mas teve uma preparação. Hoje em dia se discute muito, inclusive, essa nova geração de técnicos no Brasil, os técnicos antigos, os cursos que inclusive eu fiz agora na CBF, no mês de dezembro, que todo mundo tem que fazer. Que a nova geração ela estava vindo assim para tomar conta do mercado. Foi por conta do 7-1 do Mundial contra a Alemanha, então os antigos não serviam mais e tudo que era novo servia. Nenhuma e nenhum outra. Eu vejo que tem que ter o equilíbrio. Mas eu, no meu caso, quando eu joguei no Marítimo de Portugal,
Eu fui para lá no ano de 2000. Naquele momento eu tomei uma decisão que eu queria ser técnico. Eu já tinha algumas características, perfil de liderança, enfim. E do ano 2000 até 2008, que eu fiz a transição para técnico, eu fiz toda uma preparação. Eu suguei o máximo dos técnicos, o Cuca, o Tite, o Nelo Vingado, que foi meu técnico lá de Portugal, que inclusive foi da seleção portuguesa. Então eu fui fazendo anotações, fui fazendo alguns cursos de oratória, dicção, relações humanas, porque na época não tinha esse curso da CBF. Sim. Então eu tinha que me virar fazendo alguns cursos. Então eu fiz uma preparação de 8 anos. Jogando e aproveitando para fazer a minha preparação. Quando eu fiz a minha transição foi lá no Veranópolis, no Rio Grande do Sul, onde eu parei em 2007 de jogar, em 2008 comecei como técnico. Dizer que foi fácil, não foi, porque é totalmente diferente. Mas se eu não tivesse tido uma preparação, talvez não teria tido o sucesso que eu tive no início da minha carreira. 2 clubes catarinenses que devem ter marcado bastante a tua carreira, né? O Avaí, ainda jogando de goleiro, e depois a Chapecoense, que talvez foi um início dessa grande transformação da Chapecoense do que é hoje, né? São clubes marcantes na tua carreira? Litoral ou Oeste? O Avaí eu tive a oportunidade de jogar 2004, 2005, não ganhei, não conquistei nenhum título pelo Avaí, mas fui muito feliz. Foi uma época de maturidade minha como atleta, eu já estava com 34 anos, quase estava encerrando. Aproveitei muito a cidade, que depois ela foi determinante para a minha vinda, morar para cá hoje. Gostei muito de Florianópolis, bebi da água daqui, gostei. E, enfim, fui muito feliz no Avaí os 2 anos que atuei. E depois na Chapecoense foi o meu auge como técnico, né? Eu já tinha trabalhado 4 anos lá no Rio Grande do Sul, no Veranópolis, tinha consolidado um trabalho no interior gaúcho. E aí recebi o convite da Chapecoense. A Chapecoense era... Na Série C. Série C, né? Inclusive, quando eu fui para lá, eles estavam na zona mais próxima do rebaixamento da Série C do que para a classificação. Subir para B, né? Para subir para B. E aí foi a ascensão minha, foi um casamento que deu certo com a Chapecoense, porque teve a ascensão da própria Chapecoense, e foi o meu auge como técnico, assim. Imagina você estando lá no Veranópolis, disputando o Campeonato Gaúcho, e 2 anos depois está no Maracanã jogando contra o Flamengo. Foi uma coisa inédita para mim, para talvez todos. Algo que você nem imaginava, né? Nem imaginava, porque não é o caminho mais correto ter uma ascensão muito rápida. São poucos os clubes que têm uma ascensão saindo de uma Série D para uma Série A. Enfim, nós aproveitamos e foi bom para todos nós. Coisa do futebol, né? Gilmar, eu queria fazer uma pergunta em torno dos anos que você jogou no Avaí, em 2004 e 2005 ali, que atuou, né, pelo Avaí como goleiro, como jogador. O que mudou dos tempos de 2004 e 2005 para os tempos de hoje? Como jogador, como treinador, o futebol em si, como que o Gilmar Dalpozo avalia hoje? Se tratando do Avaí, a estrutura, né? Na época, vamos falar primeiro da estrutura, na época nós não tínhamos nenhum campo para treinar. Eu lembro que atrás, onde é o CT agora do Avaí, não existia, então nós tínhamos que sair no Campeche, em outros locais para treinar, porque não tinha condição, não tinha musculação, enfim. Eu comecei a pegar um pouquinho daquela transição da gestão do Zunino. E depois veio se a confirmar, eu acho que em 2007, 2008, que o Avaí subiu para a Série A. Houve uma transformação em termos de estrutura, e uma mudança, lógico, também em termos de conceito, de jogo, de esquema tático. Agora, em relação, que também não é muito tempo, hoje o futebol é mais competitivo, a parte física, querendo ou não, está sendo a prioridade. O jogador que não for atleta e não tiver uma condição física para aguentar 90 minutos, ele vai perder espaço. Claro que isso não é prioridade, tem a qualidade técnica, tem o lado técnico. Mas exige muito. Exige muito, exige. E não é trotando, é uma intensidade forte para acompanhar o ritmo do jogo. Então eu tenho visto alguns clubes, eu acompanho muito o futebol, né, que é a minha área,
Eu tenho visto e para mim fica muito claro, as equipes que não jogam em alta intensidade, elas não conseguem os objetivos. Você então acha que às vezes o talento, a pessoa tem o talento, mas se não tem um nível técnico e físico, que renda os 90 minutos, talvez não chegue no auge, assim, Existem alguns casos que eles são especial. O próprio Marquinhos, no Avaí, ele conseguiu jogar em alto nível até o ano passado, né? Pela qualidade técnica dele, mas vocês viram que, claro que clinicamente também ele estava com problema no joelho, interferia no gesto técnico dele. Com bastante limitações. Com bastante limitações, mas ainda o jogador técnico de qualidade, a gente valoriza muito, que ele tem o poder de um lance, de um passe, de uma finalização, decidir o jogo. Mas aí, pela sequência de jogos, tu pega, no caso, o Avaí e o Figueirense, tu bota em média aí quase que 70 jogos por ano. Então é muito. Então tem que ter uma dosagem em relação à parte física, é um atleta que tu tem que diminuir a carga de trabalho durante a semana e eventualmente poupar ele de algum jogo para ele jogar em alto nível. Matias, vamos então começar a falar um pouquinho da rodada do Catarinense. Figueirense vai venceram pelo mesmo placar, venceram os times da mesma cidade. O Figueirense jogou em casa contra o Ercílio Luz, o Avaí jogou em Tubarão contra o Tubarão. Nós temos os lances dos gols do Figueirense 3, Ercílio Luz 1. Eu e o Murilo tivemos ali no estádio Orlando Scarpelli pela Rádio Mais Alegria. E até que o Ercílio Luz fez uma frente para o Figueirense, principalmente no início do segundo tempo. Cheguei a ter certo momento que eu percebi que o Ercílio Luz estava mais próximo de fazer o segundo do que o Figueirense. Murilo, na tua análise, o que foi determinante para a vitória do Figueirense? Olha, Donato, em outros comentários meus, até na Rádio Mais Alegria, no nosso programa aqui também, eu sempre deixei claro e avaliei que a equipe do Ercílio Luz, pelo que eu vi jogar, realmente é uma equipe qualificada, é uma equipe bem montada, bem armada, com um esquema tático, né, que realmente preza muito pela marcação. Isso eu já notei bastante. Mas um fator primordial para a derrota do Ercílio Luz realmente foi a saída, né, do jogador Romarinho, um jogador de destaque, um jogador que estava realmente dando velocidade, dando dinâmica para o time do Ercílio Luz. Até ali, o jogo estava equilibrado, o placar de 1-1, com a saída dele, abriu realmente um espaço grande para o Figueirense jogar, e foi aí que o Emerson Maria fez algumas mudanças, colocou o Figueirense para frente e conseguiu o segundo e o terceiro gol e a vitória. O resultado, né, a gente falar 3-1, realmente até foge um pouquinho do que foi o jogo. O Figueirense fez 2 gols em 5 minutos, né, dos 40 aos 47, mais ou menos. O Figueirense fez aí os seus 2 gols. A entrada do Mateuzinho, que é um jovem, uma revelação, tem mudado a cara do jogo e não somente desse. Tu acha que ele está merecendo já ser titular, Luana? Então, eu acredito que o técnico está colocando ele no segundo tempo até para dar talvez um pouco de experiência, e ele chega assim com mais intensidade, né? Pode ser que ele, começando o jogo, ele pode cair um pouco de ritmo, por isso que ele está colocando ele talvez no segundo momento ali, para dar mais intensidade no jogo, mais passes de bola, e ele tem essa flexibilidade de estar atacando bastante, né? Eu acredito que ele está certo de deixar ele ainda para o segundo momento. Isso. Ô Gilmar, como que é feita essa análise por um técnico, né? Por exemplo, ali, vendo aquela partida, a torcida do Figueirense é muito exigente, tu acompanha os jogos ali, sabe o que a gente está falando, né? O técnico sentindo aquela pressão, aquela necessidade de ter que fazer o seu segundo gol ou garantir essa vitória, e tu olha para o banco de reservas, né? Muita gurizada nova, botar eles para queimar, para botar em risco, né? Esse desenvolvimento desses jogadores. É importante analisar o que está acontecendo com o Figueirense esse ano, né? Então, toda a história bonita que o Figueirense tem de conquista, de boas campanhas no Campeonato Brasileiro, mas é uma reestruturação. Uma reestruturação, ela requer um pouquinho de paciência, e até acho que os resultados, eles vieram acima do expectativo do próprio torcedor, né? Do esperado do próprio Emerson.
Então é um processo de mudança em relação ao ano passado. Eu talvez tenha ficado 25% daquela equipe do ano passado, então com 2 semanas só para treinar, é muito arriscado e tendo que colocar os meninos na arena para decidir. Então eu vejo que o Emerson e toda a comissão técnica estão fazendo um belo trabalho e não queimando etapas. No caso do Mateuzinho, é um processo natural e a gente não tá no dia a dia para saber os comportamentos, são vários fatores que levam ao técnico a tomar uma decisão. Ok, tem qualidade, tem entrado muito bem, tem acompanhado um jogador que tem a jogada individual, tem o talento, é ousado, vai para dentro mesmo, mas daqui a pouco o comportamento dele de início de partida, por conta da maturidade ainda, que é um processo natural, ele vai acontecer aos poucos. Eu sei da ansiedade do torcedor, porque o torcedor vê aqueles 15, meia hora num tempo final do jogo, que às vezes o adversário também está Mas não é ele que está o dia a dia, né? Não está no dia a dia, porque tem as reações, o lado mental do atleta. Como é que ele vai reagir colocando a camisa do Figueirense no início da partida? Do jogo, Eu não tenho como avaliar. Então as pessoas capacitadas que estão lá. Então é um processo natural, vejo que ele vem evoluindo e daqui a pouco ele é titular, que ele e possa até os começar. próprios outros novos jogadores que estão ali sendo titulares estão até dando conta do recado, né? Então é porque o treinador está confiando e sabe que o bom trabalho que eles estão fazendo lá no treinamento no dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que o treinador está avaliando, né? Colocando os jovens, mas sabendo a qualidade com que eles estão tendo nos seus treinamentos, né? E a grande escolha do Figueirense esse ano foi na comissão técnica, um profissional que conhecia já o Figueirense, que é daqui da cidade, que tem essa paciência também com as categorias de base, por já ter trabalhado. Isso foi importantíssimo. Que são poucos os técnicos que também sabem lidar com esse comportamento dos meninos mais novos e tem que colocar para resolver. Então, a escolha da comissão técnica, e ele tem esse perfil de saber trabalhar com as categorias de base, que é um processo natural e que tem que ter um pouquinho de paciência também. Um grande detalhe, até como o Gilmar tocou realmente nesse fator agora, da comissão técnica realmente, antes de começar a pré-temporada, toda essa reestruturação do ano de 2018 para 2019, tudo que o Figueirense passou realmente ano passado, eu até comentava várias vezes que o Figueirense começou acertando na comissão técnica. Ele começou 2019 acertando quando ele trouxe a comissão técnica, quando ele apostou, né, no seu treinador, no seu auxiliar, para poder daí começar a dar andamento num trabalho. Ou seja, jogadores mais experientes, com a grande quantidade de jogadores da base, essa mescla fez com que o Figueirense hoje está praticamente, né, classificado para a próxima fase do Catarinense, porque com 17 pontos, e vem num ritmo, né, que o Figueirense não tem derrota, não consegue pegar um outro ritmo dentro da competição que não ser vitória, empate, e isso dá realmente mais gratificação para o Emerson Maria, para trabalhar, tranquilidade. E segurança até para os próprios jogadores, né? Exato, também. Então o grupo de jogadores realmente está dando esse suporte para ele. Foi aonde realmente o Gilmar colocou, que a comissão técnica foi acertada quando o Figueirense trouxe essa comissão para poder, esse ano, dar essa nova cara ao Figueirense. E eles foram muito pontual também nas contratações, porque está se falando bastante da base, da revelação, ok, mas quando segurou o Denis, que é uma liderança, quando trouxe o Alemão, que é um atleta que eu já conhecia, cara, o Alemão é um ótimo jogador, aí o Pereira, que é do lado, vai jogar com qualidade porque tem o suporte de um jogador experiente. Manteve o meio campo ali, uma estrutura que já tinha o ano passado. Zé Antônio, o Betinho. Zé Antônio, tem o Juan, o zagueiro que trabalhou comigo no Juventude, que é um baita no zagueiro, mas o Pereira tá bem também. Então souberam também fazer essa gestão de pontuar e trazer jogadores de qualidade comprometidos com a camisa do Figueirense. E o Figueirense não poderia mais errar também, né, Gilmar? Até nessas contratações realmente, que foram pontuais, realmente tinha que ir no mercado e trazer esses jogadores certos, porque o torcedor queria uma resposta. Realmente, o Figueirense não poderia mais errar em contratações. Foi aí realmente que pontuou e trouxe esses jogadores que estão dando resultado. Só para a gente, né, deixar claro aqui, o Juan Renato, né, ele jogou titular contra o Ciro Luz,
O alemão havia sentido, fez o exame, ele vai ficar fora de 4 a 6 semanas devido a uma lesão do grau 2 na coxa. E já a confirmação, ele não viaja, então a próxima dupla titular do Figueirense para os próximos jogos deve ser o Juan Renato com o Pereira na zaga, né? Eu acho que o Figueirense ainda não acertou o seu meio de campo no seguinte quesito, né? Tem que ter alguém do meio de campo que chegue mais próximo da área. O Betinho, embora às vezes faça isso, ele não tem como característica de estar presente próximo à área, porque eu sinto muito falta um espaço muito grande entre o meio de campo e seus atacantes. Gostaria de ver talvez o Juninho pudesse fazer essa função, mas ainda está lesionado. Até acho que ele tem essa característica. Então às vezes eu sinto falta no jogo alguém que se aproxime dos atacantes. Mas isso é uma opinião minha, o profissional está aqui, o Gilmar, para falar isso. Não, mas é legal, o debate é legal, o Juninho faz isso, característica, é um bom jogador, ele faz de lado de campo e ele faz por dentro também numa formação de 2 volantes, mais ele com mais liberdade. Se tu quiser fazer um tripé com losango, tu pode fazer, que ele pode jogar um pouquinho mais recuado, só que ele vai ser o jogador de alimentar o ataque que você está falando aí, do bom passe, da finalização, de pisar dentro da área. Então esse jogador, certeza, ele faz. Então talvez por isso que a informação que a gente tem aí, que ele está lesionado, está voltando, mas tranquilamente ele pode fazer essa ligação com o ataque. Matias, antes de a gente passar para o Avaí, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Nós temos aqui o Petisco Gaúcho, nesse horário, né, segunda-feira, sempre aquela fome. Você está na região de Biguaçu, pode procurar o Petisco Gaúcho. Fizemos um sorteio de uma batata, uma incrível batata, e também um treveiro aqui. Então o pessoal que ganhou vai estar saboreando essa batata e o treveiro. A OpenBee, a escola profissionalizante, se você quer se qualificar, está mais apto ao mercado, procure um curso da OpenBee, tenho certeza que você vai sair bem melhor. Supplies Informática, né? Tudo que temos aí de suprimentos, está gastando muito com impressão, procurem a Supplies, lá vai ter uma solução para você. E no restaurante Colher de Pau, no Mercado Público, no Vão, pessoal de amarelinho e chapeuzinho ali, o que tem melhor da nossa gastronomia, da gastronomia da região do centro de Florianópolis, procure então o restaurante Colher de Pau. Vamos agora para o jogo Tubarão e Avaí. Eu até escutei de algum pessoal, né, que o Avaí venceu muito mais pelo desentendimento, pela confusão que foi o Tubarão dentro de campo, do que realmente o futebol. Foi assim, Murilo? Tu que esteve lá fazendo o jogo pela rádio Mais Alegria? Foi, Donato. Realmente foi. O Avaí, na realidade, ele entrou em campo com uma formação que o Geninho poupou alguns jogadores, dando prioridade até para o jogo na Copa do Brasil durante a semana, na quarta-feira. Mas ele trocou alguns jogadores, ele fez aquela mescla, o que a gente tinha comentado antes, né? Até com o Gilmar, um dos jogadores experientes. Ele trouxe um zagueiro que daqui a pouco eu até queria de uma certa forma avaliar ele, o Eduardo Condé, jogou ao lado do Betão, um jogador experiente, dispensa comentário, então até fica fácil jogar. Só que o Avaí ele entrou, né, com uma formação praticamente um 4-3-3, ele trocou alguns jogadores com o Getúlio, o Daniel Amorim e também o GG, exatamente, com o Gabriel Lima no meio. Então esses jogadores tiveram mais uma oportunidade com o Geninho. Só que o Avaí entrou com essa formação diferente e o Tubarão entrou melhor. O Tubarão entrou pressionando, claro, apoiado pelo seu torcedor também, e pelo momento que vive, o Tubarão não poderia, de uma outra forma, jogando em casa, se retrancar e esperar o Avaí. O Tubarão entrou bem, entrou pressionando, deu uns 2 chutes ao gol do Avaí, mas foi só. O Avaí conseguiu o gol, né? Quando fez o primeiro gol, aí o Tubarão se desestabilizou, errando muitos passes. O Tubarão foi uma equipe que ela entrou no nervosismo tremendo. Até mesmo pela situação, né? Exato. Não ter sido nenhuma partida. Exatamente, e isso passou de dentro para fora, né? O próprio torcedor já começou a jogar contra o Tubarão, o que, de uma certa forma, acabou facilitando mais para o Avaí. Mas eu que estive até lá ontem com a equipe de esportes da Rádio Mais Alegria, então
jogadores do Tubarão pegavam a bola, olhavam para o lado, olhavam para o outro e tocavam para a linha lateral, não conseguiam realmente... Não conseguiam passar do meio do campo para frente, né? Toque, não tinha essa triangulação, não tinha toque e o nervosismo deu para ver realmente no time do Tubarão. E daí o Avaí achou o segundo gol, achou o terceiro, o Tubarão empatou no começo do segundo tempo, a 1 minuto e meio, né, com o Liel, um dos jogadores que mais foi contestado no primeiro tempo, que errou tudo, praticamente tudo. Passes, ele não acertava, ele estava nervoso realmente, o torcedor pegando no pé do jogador, e ele acabou empatando no começo do segundo tempo. Ali, o torcedor começou a jogar junto, né? Começou a apoiar, né? Mas aí saiu o segundo, saiu o terceiro gol, realmente não teve mais como o torcedor aguentar uma situação daquela. Tubarão, numa situação complicadíssima, 2 pontos, lanterna do campeonato, não venceu nenhum jogo ainda em 7 rodadas, juntamente com o Joinville e o Metropolitano, e o Avaí chega a 13 pontos. Então, o Avaí encaminha, na minha opinião, uma classificação, e o Tubarão urgentemente vão para a 8ª rodada do turno do campeonato e tem que achar uma solução para poder sair dessa situação. Tirou o Silas, está com o Beto Almeida, né, que está lá, está tentando, chegou, né? Exato, está tentando de uma forma ou de outra mudar o Tubarão, mas sinceramente a gente não vê nenhuma perspectiva de melhora. Gilmar, é uma função ingrata para o técnico nessa situação, né? O Silas começou um trabalho, havia toda uma expectativa em torno da cidade, até mesmo pelo que o Tubarão vem fazendo há alguns anos, e o time não consegue fazer suas vitórias, aí fica muito inseguro, deu para ver, né? Eu percebi, realmente ninguém estava querendo arriscar aquele passe a mais, aquele chute, exatamente por conta desse nervosismo. É ingrato para o técnico uma hora dessa, né? E falando em cima de expectativa, era uma expectativa de todos nós. Sim. Quem acompanha o campeonato nosso aqui, via nas contratações que o Tubarão está contratando ali, contratou jogadores de qualidade. Para mim, no início da competição, ele ia brigar... o ano passado, que ele fez um campeonato bom, a gente achou que esse pela ano, estrutura, né? Para o crescimento do clube, iria estar brigando por uma fase de classificação. Por isso que antes de fazer uma avaliação tem que esperar 5, 6 rodadas para ver a equipe ela se assentar. E ontem eu acompanhei esse jogo, foi exatamente isso, erros de passe assim simples, a falta de confiança dos atletas é impressionante. Eu falo para os atletas quando eu trabalho nas equipes, o ABC do futebol é o passe. E foram passes simples de 2, 3 metros que começou a dar intranquilidade e a torcida começou a cobrar. E aí pegou um Avaí bastante organizado, bem organizado, com uma proposta de jogo e jogou só no erro do adversário. Mas voltando lá na tua pergunta inicial, tua colocação, é complicado, porque tu faz todo um planejamento, contrata, cria uma expectativa, porque ele, Silas, também treinou em grandes equipes aí, veio para o Tubarão e criou uma expectativa de fazer um campeonato bom, né? E não conseguiram dentro de campo. Talvez por isso que o futebol é emocionante, porque sempre tem essas surpresas para mais e para menos. Mas, infelizmente, quando acontece isso, vai sempre na conta do técnico. E há de se ressaltar também um grande detalhe. Claro que é passivo muito de elogio a estrutura do Tubarão hoje, tá? Um estádio arrumado, um estádio bonito, um estádio estruturado realmente, um gramado de primeira, um atendimento, a recepção de todos eles dentro do Clube Tubarão. Então eu acho, sinceramente, o Tubarão ele está no caminho certo, precisa sair dessa situação realmente, para nos próximos anos dar sequência nessa estrutura que ele está formando. Eu até ouvi uma entrevista do presidente do Tubarão há semanas atrás, e ele falou, o nosso projeto realmente é de curto a longo prazo, mas a gente está caminhando para isso, está realmente caminhando, e isso deu para ver na estrutura que o Tubarão formou. Aquele detalhe que a gente estava falando, até da questão do Tubarão da surpresa, para mim também foi uma surpresa desagradável. Pela estrutura do ano passado, pelo um jogo que fez contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que eu me lembro, um jogo emocionante que fez ano passado,
né, pela disputa 4x4, né? Exato, pela disputa na Copa do Brasil, terceiro colocado no geral no Campeonato Catarinense. Então, o que tu vai esperar de uma equipe no ano de 2019, né, num crescimento? Só que não está acontecendo realmente e lamentável realmente, porque o Tubarão precisa sair dessa situação. A cidade de Tubarão merece o Clube Tubarão na primeira divisão do Catarinense. O Avaí foi importante porque somou 3 pontos, mas teve um prejuízo, né? O Avaí vai jogar em Rondônia, é isso? Rondônia. Vai pegar até barco para chegar no campo. Real Ariquemes. E tem jogador machucado importante, né? Tem o Alex Silva, que sofreu uma luxação no ombro. Isso. Marquinhos Silva, também vetado pelo departamento médico. Igor Fernandes, os 2 laterais. O Avaí não vai ter esses 2 laterais. Então tá com um problema sério realmente para o Geninho poder escalar essa equipe. Vai ter problemas e vai ter que arrumar alternativas, até porque o Avaí joga por empate, para tentar, né, de uma certa forma, sair de lá com a classificação. Não é muito perigoso o Avaí faz essa viagem, né? Por exemplo, o jogo foi ontem em Tubarão, chegou aí meia-noite aproximadamente em Florianópolis, treinou hoje, amanhã vai para Rondônia, praticamente o dia todo viajando, né? Porque desce lá na capital, depois vai pegar um trecho de estrada, tem um monte de rio alagado lá, não sei nem onde fica, a distância. Já conhecesse Ariquemes lá? Não conheço. já inclusive treinei o Paysandu, né? No Pará, né? No Pará. Mas eu trabalhei no Campeonato Brasileiro da Série B, no estadual não trabalhei, mas tem informação que é longe esse lugar aí. Eu acho que o grande adversário do Avaí é a viagem. Não é nenhum jogador. Chegar lá ainda preparado, né, e tirar o cansaço assim da viagem e tudo mais é complicado. E é um risco muito grande, viu? A Copa do Brasil é só um jogo. E aí tu vai jogar lá num campo, numas condições assim adversas. Tem o cansaço, o calor de lá que é insuportável, e é um jogo só, é complicado. Eu vi o Vasco esses dias, a semana passada. O Vasco conseguiu a classificação no último minuto do jogo, um pênalti duvidoso. Então tem muitos times de Série A, de Série A, alguns de Série A, alguns de Série B, penando, né, plus... Exatamente, mas que vão ficar pelo caminho também nessa primeira e segunda fase, que é um jogo só, é muito arriscado. E esse jogo do Vasco eu também assisti, Vasco e Juazeirense. Bem no final do jogo, pênalti realmente, o torcedor lá estava já comemorando praticamente e no final saiu aquele pênalti. E eu cito um outro jogo também, Ferroviário e o Corinthians. Jogo dificílimo, Ferroviário fez uma partida, né, praticamente extraordinária, a partida do ano deles. Então dá para ver realmente que o futebol ele não é somente na camisa, não é somente na história. Hoje, e ainda mais o risco que se corre na Copa do Brasil realmente por ser um jogo. Sim. Eu coloco dessa forma porque no Ceará, no Náutico, foram as equipes que eu trabalhei, e no Paysandu. Me custou emprego nos três clubes. No Paysandu eu fui eliminado, nós fomos eliminados por Juventude na Copa do Brasil, 2016, 2017 no Náutico e 2018, ano passado, no Ceará. Nós fomos eliminados, inclusive Boa Vista, que o Figueirense vai jogar lá. Por conta de um jogo, foi por água abaixo todo um planejamento. Então eu fico arrepiado quando falo em Copa do Brasil, meu Deus do céu. E eu já vi alguns técnicos aí nessa primeira rodada em times menores que caíram por causa da Copa do Brasil. Mas sabe por quê? Porque é um dinheiro. É muito dinheiro, só que sabe, todo mundo faz, os dois times eles fazem a conta desse dinheiro, só que passa só um. Ninguém está fazendo essa conta. Todo mundo está contando, o Avaí conta, já está projetando em cima, e o adversário também está fazendo contando. E que pode acontecer, né? E hoje, particularmente, é a competição mais valorizada em questão financeira, né? Financeira, com certeza. Até porque o campeão pode chegar a receber 70 milhões. Ano passado, o Cruzeiro ganhou, acho que foi 70 milhões, né? Então é muita valorização, os clubes eles estão muito de olho em cima realmente dessa competição, até porque você pega um time, um Ferroviário, você pega um Real Ariquemes que vai jogar contra o Avaí, um Boa Vista que vai enfrentar o Figueirense, ganha um dinheiro já de primeira fase que é 650 mil, paga praticamente a folha. A folha ainda sobra. Semestre. Exato.
Antes de nós vermos como está a tabela do Campeonato Catarinense e falar dos outros times, a Luana tem um recado importante aqui. Vamos lá, Luana. Isso, então para quem está assistindo, as meninas do Glamurosas vão formar um campeonato beneficente para ajudar a pequena Alice, de apenas 2 anos, que ela está com um câncer raro. Será dia 16, a partir das 18 horas, no Complexo Esportivo Kleber. E cada jogadora, né, dos times vai pagar R$10 e esse dinheiro arrecadado vai ser entregue para a mãe, né, da Alice, para ajudar no tratamento dela. Então, quem puder ir lá no Complexo Esportivo Kleber, acompanhar os jogos, e também quem quiser ir ajudar e dar uma força, aí todo mundo convidado agora para o dia 16. Bom, nós temos aqui a participação do pessoal no nosso Facebook, o Vinícius Monteiro, dando um grande parabéns a todos. A Luana mandando muito bem, o Aguinaldo. Vinícius, um fluminense rachado lá do Rio de Janeiro. O Marcos Cacetari apresenta aqui o programa do Avaí toda sexta-feira, o Urra Leão. Essa turma não conhece nada de futebol, o Aguinaldo está falando. Um grande abraço para o Gilmar Dalpozo, figura marcante no futebol catarinense. Show de bola, programa, parabéns a todos. A Maria Luana, sou tua fã. A Fabiana Rosa, ela deve ser do... Glamurosas. Glamurosas. Isso. Ah, tá fazendo aqui, ó. A Glamurosas acompanhando, né? Então, pessoal, vamos ajudar aí. R$10 cada atleta vai se inscrever e vai estar ajudando a menina lá com câncer. O Anderson Laitano está assistindo. O Luciano Costa Ignácio, boa noite, chegando atrasado, mas estamos aqui. Boa semana a todos. Temos que colocar uma mesa maior para o programa, ele está falando, é verdade. O Luciano sempre está acompanhando aqui o nosso programa, né? Mael Clemente, boa noite, Gilmar. Por acaso, alguma vez você recebeu proposta do Figueirense? Já recebi. Aí está escondido. O Gustavo, e o Grêmio, que ganhou de 6, já vamos falar do Grêmio também, né? O Grêmio sobrando no Campeonato Gaúcho. Não adianta ter estrutura e entrar na primeira divisão do estadual com cabeça de segunda. Olha que a primeira divisão do estadual é fraquíssima. Ele está falando sobre o time do Tubarão. Ou do Tubarão. O Pico Maurício, deixar um grande abraço para o Pico Maurício, né? O Pico Maurício, ele era amigo e parceiro aqui do Vinícius Isaías, Vitor Isaías, o atleta do Flamengo, que foi enterrado aqui em Iguaçu. Deixar um grande abraço para ele que está nos acompanhando também. Obrigado, Luana. O Glamurosas agradece. Né, pessoal? E a gente vai dando sequência porque eu tenho aqui a tabela do Campeonato Catarinense. Figueirense e Chapecoense com 17 pontos se enfrentam no próximo sábado às 17 horas lá no Oeste. Avaí, o terceiro colocado, com 13. E aí depois temos a grande surpresa do campeonato para mim, Marcílio Dias, com 11 pontos. O quinto colocado, já fora da classificação das semifinais, o Criciúma com 9, o Brusque com 9, e para mim essa vai ser a sequência de disputa por essas 4 vagas. Por enquanto aí eu coloco 3 times para uma vaga, né? Marcílio Dias, Criciúma e Brusque. O Murilo já disse que não vai fugir muito disso e eu vou colocar o Gilmar aqui no fogo. Há espaço para outro time entrar aqui? Não, eu sigo nessa mesma linha. Agora com 7 rodadas do campeonato, a gente mais ou menos tem uma noção do desempenho das equipes, né? Então essas 3 equipes, a Chapecoense, o Avaí e o Figueirense, estão bem encaminhados por aquilo que estão produzindo. Tu vai ver que vão fazer um campeonato mais tranquilo. E aí tem essa outra vaga aí, que é Criciúma, Brusque, Marcílio. Daqui a pouco mais um aí que conseguiu uma sequência de vitória, a gente não pode descartar isso, né? O próprio Ercílio está com 6 pontos, eu acho. Se encaixar 2 vitórias, daqui a pouco já passa. Brigar por essa vaga. Mas não vai fugir disso. O Ercílio Luz, o sétimo, com 6 pontos, também com 6 pontos o Joinville, e aí o Joinville é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? Metropolitano com 3 e Tubarão com 2. Joinville, Metropolitano e Tubarão não venceram nenhuma partida no campeonato ainda. Desses 3 aí, realmente o Tubarão é a decepção, mas eu vejo assim que, passando essa fase de insegurança, o treinador conseguindo encaixar o time, eu vejo o Tubarão saindo dessa situação. Agora, o Joinville, e aí realmente me preocupo porque é um time de grandes tradições no estado, eu não vejo o Joinville com esse poder de organização, até mesmo de dentro de campo e fora, e o Joinville
deve ligar o sinal vermelho já, não é nem o amarelo, pela situação que se encontra no campeonato. Já chegou a trabalhar em Joinville? Eu joguei no Joinville em 2006, na época que o Joinville estava na Série C. Tive o prazer de jogar no Joinville e sei da grandeza desse clube, a representatividade aqui, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. A marca do Joinville é muito forte e uma pena que está nessa situação. E ele serve de alerta não só para o próprio Joinville, para as outras equipes, às vezes, que pensam só na parte de cima e esquecem a parte de baixo. A Série B, eu falo que é um campeonato, a Série B do Campeonato Brasileiro, ela é um paraíso para se disputar os times aqui de Santa Catarina. Lógico, eu não tenho ambição, claro que eu tenho de disputar uma Série A, os clubes que estão na Série A têm que degustar, mas a Série B é um campeonato muito bom, e se tu não pensar em ter uma estabilidade, ter uma continuidade, tu tem um sério risco de ir lá para C e depois ir para a D, que o Joinville está na D, né? E para fazer o caminho inverso agora para voltar... Muito mais difícil, né? É muito mais difícil. A Série D é muito difícil. E um outro agravante também, que o Joinville contava muito também com aquela questão financeira que a gente falou da Copa do Brasil. Não passou da primeira fase. Não passou da primeira fase, eliminado. E o que é o mais agravante ainda para o torcedor e para todos da cidade de Joinville. Então, tá realmente uma situação complicada, né? Como é o nome da tua cidade lá? Tangará. Tangará, já ouviu falar de Tangará? Já. Sou de lá. Tangará do Sul. Na segunda-feira a internet fica até mais lenta lá, porque o pessoal Todo mundo assiste. Todo mundo tá ligado. Boa noite, ótimo programa. Um beijo, filha. Boa noite, mãe. Donato, deixa eu só aproveitar e dar uma informação. A gente estava falando aqui do Avaí, até acabou passando despercebido. É uma informação referente a um jogador que o Avaí está no mercado e está fazendo contato, tá? Eu toquei no clube, a Ferroviária, né, que jogou contra a equipe do Corinthians, e tem um jogador que fez 2 gols do Ferroviário, que é o Edson Carius, 29 anos. É um jogador que em 9 jogos ele fez 10 gols pela equipe do Ferroviário, e o Avaí fez contato com esse jogador realmente, está no mercado e está começando a ter um início de conversa para de repente ele reforçar o Avaí ainda no Campeonato Catarinense e já para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bom jogador. Eu já acompanho esse atleta. Inclusive a gente tem que estar sempre renovando o nosso banco de dados, né? Quando surge a oportunidade de um convite de um time, a gente tem que ter um banco de dados atualizado. E esse jogador me chamou a atenção pela qualidade. Confesso que eu gostei também. Confesso que eu gostei. Jogador de mobilidade, um jogador que se posiciona muito bem na área, principalmente de cabeça. Ele fez algumas jogadas, ele recebe a bola, ele sabe se posicionar. É um jogador forte também, um jogador que tem a noção do espaço, mas também ele tem uma qualidade de um chute, né? Um chute forte, um chute de primeira. Jogador interessante, me surpreendeu realmente. Falando do Avaí, eu não sei se o Douglas será que está fazendo teste. O Douglas ele começou já com os exames, a parte física também, correr em volta do gramado. Até o Geninho deu uma entrevista e disse que se surpreendeu com a parte física dele, que veio até mais magro do que o Geninho imaginava. E o departamento médico, através do Dr. Luiz Fernando Funchal, também disse que alguns exames deles, porque nem todos ainda da bateria de exame foi feito, mas os exames que ele fez já deu tranquilo, clinicamente o jogador está bem, já está começando a correr e é um jogador realmente que o Avaí aposta. E se tiver bem, se tiver em forma, até pedindo a opinião do Gilmar, é um jogador que pode ajudar, né? Muito. A qualidade técnica dele é indiscutível, acima da média, jogador de Série A. Agora a avaliação que tem que fazer ela é a clínica primeiro, né, que ele teve uma lesão grave. E a física, mas aparentemente, pelas informações que a gente está acompanhando, fisicamente é um atleta que se cuidou no final do ano e vem com fome de jogar futebol. Eu acho que é o diferencial. Se ele estiver bem fisicamente, não tem a menor dúvida. A idade para a Série A não é problema. Não. O jogador se preparando. A Série A ela é mais técnica do que a Série B, até é mais difícil de jogar, que é mais competitiva, mais intensidade de jogo. Quem me surpreendeu bastante, assim, que eu achei que ia parar com a carreira e tudo mais, era o Léo Moura, né? Que veio jogar aqui no Metropolitano e deu a volta por cima. E agora o que ele está jogando no Grêmio,
jogando em alto nível ainda e tudo mais, então na idade acho que... E um exemplo básico que a gente teve até o Gilmar, né, muito mais a cavalheiro analisado que a gente, o próprio Zé Roberto, né? Zé Roberto do Palmeiras, chegou, eu acho que há 42 anos e jogando em alto nível, né? Um jogador que se cuidou realmente em todo o tempo de atleta. Então eu acho que realmente a parte da idade ela não influencia. O jogador, quando ele tem a qualidade, é colocar em prática realmente. Eu joguei até os 38 anos em alto nível também. É o lastro que o atleta tem nesses 15, 18, 20 anos, ele é muito importante. Se tu tiver um lastro físico, se tu não teve lesão nesses 20 anos de carreira e mentalmente ainda tu estiver forte, tu vai atuar com muita qualidade. Então o lastro dos atletas conta muito. Falou do Léo Moura, o Léo Moura é atleta. Sim. Um cara que se cuida. O cara que volta de uma temporada para outra, que tem 30 dias de férias, ele volta inteiro. Então, um atleta que está aí jogando, para mim, não é surpresa, porque é um atleta que se cuida. E um outro jogador que eu cito também, referente à idade, claro, a gente até fugindo um pouquinho do protocolo, né, Donato, mas o Ricardo Oliveira, né, um jogador que eu particularmente gosto muito, para mim, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e até mundial, e uma idade, o Ricardo Oliveira tem 36 anos, né, se não me falha a memória, 36, 37 anos. E está fazendo gol, é o artilheiro do Campeonato Mineiro, não para de fazer gol, Copa do Brasil. Então, é bom a gente ver esses jogadores ainda em atividade em alto nível, né, Gilmar? Com certeza, pela qualidade deles, que são jogadores diferentes, principalmente nessa safra de atacantes, né, de centroavante, que a gente está tendo dificuldade no Brasil. O Ricardo está acima da média. Para mim, ele, esse ano, ele está entre os melhores aí do Brasil, aí, pela qualidade dele e também por ser um atleta que se cuida muito na parte física, alimentação, isso conta muito. Uma pré-temporada também é muito importante, né? Muito, né? Antes de começar os campeonatos, uma pré-temporada bem feita, isso é um essencial também, né? Que vai te dar a sustentação do ano todo, né? Tu tem que jogar lá 60, 70 partidas num ano, se tu não fizer a base boa no início da temporada. E depois também tem que se manter, alimentação, o cuidado extra-campo, isso tudo conta, senão não dá conta de jogar uma sequência de jogos, 7, 8 jogos durante um mês. Então, não posso deixar de falar também, assim, para o feminino também, esse ano vai ter a Copa do Mundo e a Formiga, com 41 anos, vai disputar a Copa do Mundo, então com 41 anos, né, uma mulher assim, então acho bem importante essa... Eu iria falar de um jogador aqui que tinha até mandado a pergunta. E o que vocês acham do Grêmio ofereceu um salário de 870 mil para o Tardelli? Minha opinião, não é para tanto. Eu gosto dele. Ele fez uma escolha que eu não sei por que ele fez, talvez seja por dinheiro, ele se escondeu, mas naquela época ele era o nosso melhor centroavante que nós tínhamos no Brasil, para ir para a Copa também. Para mim, ele... Agora, já fazem aí 4 anos, o nível de enfrentamento, de competitividade na China é um pouco abaixo. Mas se trata de um ótimo jogador. A questão de salário, isso me nego de falar, né, de fazer uma avaliação, mas em termos de qualidade, se ele está afim, ele faz a diferença aí. É bom jogador também. É só para lembrar, né, o Grêmio fica no ataque com o Luan, com o Cebolinha lá, o Tardelli, o Viseu, que chegou da Itália. O Jael, o André. Aquele que era do Santos, o André. Não, o outro que estava no Vitória. Então, o André. Toda hora na cara do gol. Toda hora na cara do gol. É um ataque de qualidade. Edson, temos aqui o Anthony perguntando. Edson Cairuz é um matador nato. Daniel Amorim só mata a nossa paciência. Ontem a gente fez 2 gols ontem. Fez 2 gols ontem, né? Ele dá uma nova confiança pro Geninho, uma opção, né, pro Geninho, até porque ele vinha sendo cobrado, realmente não estava vindo bem, o torcedor estava cobrando muito dele. Ontem fez os 2 gols, quem sabe é um jogador que daqui para frente possa ter novas chances, novas oportunidades e que ele possa ganhar confiança daqui para frente também. Mas ele se mostrou que tem que jogar dentro da área, né? Não se pode esperar que ele saia para segurar, para armar. O lance dele é dentro da área, então a bola tem que chegar para ele poder... E um grande detalhe, e um grande destaque do Avaí ontem também, o zagueiro Eduardo Condé,
um zagueiro da base. Ontem até o Jocelyn dos Santos avaliava, final do jogo, dando entrevista para a Rádio Mais Alegria, realmente falou, um jogador de qualidade, um jogador que o próprio Geninho já tinha falado, esse daí vai ser zagueiro realmente. Jogador de força, jogador com porte físico, né, realmente que a gente fala para zagueiro, jogador que não dá um bote errado, ele se antecipa ao jogador e, na minha opinião, ontem foi um dos destaques, foi o destaque da partida, até escolhido por nós, por todos, unanimidade, e também fazendo um outro registro. O jogador Getúlio, não sei se, né, até o Gilmar, a opinião do Gilmar, mas o Getúlio, ele está realmente numa fase ontem. O terceiro gol foi uma pintura, jogada dele, ele antecipou o zagueiro, ganhou no alto, saiu no contra-ataque e tocou pro André Moritz, que fez o terceiro gol. E então, acho que foi um pênalti também mal marcado também que deu, né? Exato, então o Getúlio também me surpreendendo e aquilo que a gente sempre fala, né, Gilmar, jogador da base, né? Você também tem que ter isso, é o futuro do clube, né? E o Getúlio está fazendo por merecer, desde o ano passado, está tendo uma sequência boa. O que mais me chama atenção no Getúlio é a versatilidade. Ele é um jogador versátil, ele se movimenta, ele joga de lado de campo, mas ele pode jogar como 9 também. Pode ver que foi o último gol que ele fez, o passe, e a qualidade de passe dele também é muito boa. Então é um jogador interessante porque ele dá essa alternativa para o técnico de usar ele tanto de lado de campo como por dentro. E eu até comentava, avaliava, que o Geninho achou no Getúlio também uma característica do que o Rômulo fazia no Avaí. Um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade, de força, de contra-ataque. E o Geninho tem agora, realmente no Getúlio, essas duas opções. Jogador de velocidade, de lado de campo, mas também fazendo um 9. Tanto é que quando o Daniel Amorim ontem foi substituído, porque se machucou depois do gol, o Getúlio passou a fazer essa função. Ele consegue jogar em qualquer posição de ataque. Né? Exatamente. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Vou fazer mais uma pergunta, né, para o Gilmar, como técnico. O que incomoda mais? Jogador malandro, que não quer jogar, árbitro ruim ou repórter intrometido? Que pergunta fácil! Da arbitragem eu não... A gente sempre leva em consideração e quer acreditar que eles são honestos e eles estão ali, são passivos de erro também. Os repórteres, a comunicação social, nunca tive problema, assim. A gente entende que vocês também é uma profissão competitiva também, vocês buscam o espaço de vocês e nós temos que entender isso. Inclusive eu li essa semana que estou lendo um livro do Alex Ferguson falando sobre isso, essa relação de técnico com a comunicação social, e a maturidade também vai dando para nós entender um pouco o lado de vocês. Essa do jogador boleiro, essa não dá. Essa não dá. Não dá porque eu me coloco, eu fui atleta, joguei em alto nível, sei todas as dificuldades que passei como atleta, crescimento que tive como homem também, como caráter. O futebol ele proporciona muita coisa boa, basta aproveitar, e nós somos privilegiados de poder jogar futebol. E boleirão para mim já foi essa época, condeno. Assim que tiver aqui a oportunidade a gente procura educar para eles melhorarem, mas a gente passa a informação adiante, às vezes, de jogador que tem troca de informação sobre atletas, de técnico para técnico. A primeira coisa que a gente fala sempre é da conduta, da postura do atleta, porque nós somos exemplo para a meninada, para os meninos aí, e nós temos que ter postura, atitude, comportamento, caráter. Então é isso. Bom, pessoal, já estouramos o nosso limite, teríamos aqui papo para ficar um bom tempo, né? Mas é claro, vamos respeitar o nosso tempo aqui. Eu vou deixar um grande abraço. Mas muito obrigado, né? A gente tentou algumas vezes por viagens, não deu certo, mas daí tivemos um grande papo. Hoje está convidado sempre para participar aqui do nosso programa. Obrigado, parabéns pelo programa aí. Obrigada. Sucesso para vocês. Pro Murilo aqui tem um recado da Priscila, já vou passar para ele, deixando um grande abraço para ti. E o pessoal do Tangará lá deixando um monte de recado para a Luana aí. Pessoal, então até a próxima segunda-feira, na Cara do Gol. A gente vai estar falando, é claro, do futebol e em especial aqui dos nossos clubes. Amanhã a gente tem o programa Charles Cousani e também vamos ter um encontro marcado, e siga aí a nossa programação toda durante a semana. Até a próxima!